Galera, lá se foi o segundo episódio de Mandaloriano, terceira temporada, e essa série que a cada episódio só melhora, mostrou o nosso Din Djarin, o nosso Mandaloriano, tentando resolver esse dilema que ele tem na cabeça dele, no coração dele, indo atrás de Mandalore. Foi sensacional. Acho que a profecia sagrada dos Mandalorianos está se cumprindo, hein, galera? Quer saber tudo e muito mais? Vem com a gente que hoje é a análise completa desse segundo episódio dessa série maravilhosa chamada Mandaloriano, é depois da vinheta. E aí, galera, Spótico na área, que a força esteja com cada um de vocês. E pela primeira vez em live action a gente viu Mandalore, o planeta dos Mandalorianos, o planeta sede dos Mandalorianos, já que Mandalore é o planeta de Mandalore mais o sistema, né, abrangendo outros planetas também descendentes dos Mandalorianos, como é o caso, por exemplo, do próprio Din Djarin, né, que acabou nascendo e crescendo numa outra lua, no outro planeta do sistema de Mandalore, como é, por exemplo, Kalevala, que a gente viu no último episódio também, que é um outro planeta, sede da família da Bo-Katan. E o Império, a gente já sabe, mandou o recado, né, dele, Império, da forma de ser do Império, arrasou Mandalore. E era esse cenário que a gente esperava. Então eu não esperava nada além disso e foi exatamente isso que os caras mostraram. Uma terra arrasada, destruída pelo poder bélico do Império. Império esse que já não existe mais. É sempre bom a gente frisar isso. A série Mandaloriano acontece entre os episódios 6 e 7. Mais próximo do episódio 6 do que do episódio 7. Então nós estamos vendo um momento em que a República Galáctica celebra o surgimento da nova República frente à derrota do Império, aonde o nome do grande Jedi Luke Skywalker se propaga. Se propaga, é divulgado por toda a galáxia. Aquele que derrotou o Império, aquele que derrotou o Imperador, aquele que tirou Darth Vader da jogada, né? Em entrevista recente, o produtor executivo de Mandaloriano, Jon Favreau, disse pra gente que entre os acontecimentos que culminaram como final, né, da primeira temporada, quando o Luke Skywalker leva o Grogu para treinamento, se passaram 2 anos até a terceira temporada. Então, 2 anos é muito tempo para passar algo para alguém, para treinar. Acontece que o Grogu, como a gente já disse em outras análises, ele não conseguiu se desprender totalmente do seu grande pai adotivo, né, que é o Din Djarin, e essa saudade, essa ligação filial entre Grogu e Din Djarin impede que o Luke Skywalker continue inserindo a força dentro dos treinamentos Jedi do próprio Grogu. Então ele escolhe ou o caminho da força ou o caminho de Din Djarin. E ele opta por voltar para o Mandaloriano. Eu disse tudo isso para a gente poder entender o quanto esse episódio começou a explorar as manifestações da força dentro do pequeno Grogu. Essa raça, que é a mesma raça do Mestre Yoda, né, é uma raça muito peculiar. O Baby Yoda, né, o garotinho, começou a emitir sonzinhos de bebês, como a gente está acostumando, e ele tem apenas 50 anos. Tanto é que a gente tem que lembrar que Mestre Yoda acabou morrendo lá com seus 900 anos, né? Então é uma raça que vive bastante. Então a pequena criança de 50 anos, né, que é o Grogu, começou a manifestar a força, seja em Tatooine. Nossa, que cena bacana, essa tomada aberta de Tatooine logo no episódio, no início do episódio, quando o Din Djarin vai lá de novo em Tatooine atrás de peças, né? E ele pula, se joga no colo da sua amiga, dando aquele salto típico dos Jedi, já é a primeira demonstração da força. Depois, quando ele derrota uma daquelas criaturas que tentaram matar o Din Djarin na caverna em Mandalore, quando ele tentou destravar aquela jaula que prendia o Din Djarin, quando foi capturado por aquela criatura que tem lá um exoesqueleto, parte biológica, parte máquina, né? Então, a cada dia mais, eu acho que, ou a cada episódio mais, eu acho que a gente vai começar a ver mais manifestações da força no próprio Grogu. Por falar em Tatooine, fica aqui uma curiosidade, eles estavam comemorando o feriado galáctico de Bunta Eve.
né? Se você não é tão chegado assim em universo Star Wars, por isso que eu digo que essa série tá cada vez mais com cara de Star Wars e é isso que faz a alegria da gente. Boonta Eve é um feriado dedicado a um Hutt, né, de Tatooine, que no passado foi praticamente elevado à condição de santidade, né? Então é uma celebração ao esse Hutt, né? E a gente pode se lembrar, inclusive, desses fogos de artifício acontecendo justamente no final de O Retorno de Jedi, quando a galáxia toda é libertada, né? Foi nas proximidades do feriado de Boonta Eve. Mesmo no episódio 1, Ameaça Fantasma, quando tem aquela corrida de pods, né? Quando o pequeno Anakin Skywalker também participa da corrida, também aquelas festividades faziam parte das comemorações do feriado de Boonta Eve. Outra coisa muito bacana que trouxe a gente de volta para Star Wars é a presença do droid, o R5. Que você vai se recordar que lá no episódio 4, Uma Nova Esperança, quando eles estão em Tatooine e eles estão precisando de um droid do tipo do R2-D2, por um triz, eles não ficaram, quando eu digo eles, eu estou dizendo a família do Luke Skywalker, o próprio Luke Skywalker, né? Por um triz, ele não fica com o R5. O R5 tá, vocês vão se recordar, ele estava indo já, caminhando em direção ao Luke Skywalker quando ele tem um defeito, ele explode ali um circuito dele da cabeça e ele tem um probleminha ali com o motivador dele, ele acabou ficando para trás e aí só depois disso é que o Luke Skywalker então decide pelo R2-D2. Eu achei sensacional os caras conservarem o R5 vivo para nesse momento, inclusive no diálogo, né, entre a sua possuidora, aquela mecânica lá excêntrica que ajudou o Din Djarin em outras oportunidades, dizendo pro droid, vai lá, é a sua grande chance de finalmente você ser importante, de você viajar pela galáxia, né, em naves, não sei o que, fazendo uma referência justamente à oportunidade que o próprio R5 perdeu lá atrás, quando a escolha acabou sendo o R2. Achei sensacional, fantástico isso. E o R5 então se junta a Grogu e Din Djarin e partem para Mandalore para justamente ele fazer a inspeção do ar, fazer a análise se aquele ar era respirável, se estava ainda com indícios de ar tóxico, enfim. E eles desembarcam em Mandalore, como eu disse, fantástico a chegada, as imagens abertas, mostrando toda a destruição de Mandalore. Din Djarin, junto com o seu droid, junto com o Grogu, chegaram para fazer a primeira inspeção em Mandalore. Ele queria descobrir a entrada para as Minas das Águas Vivas, para ele poder se banhar e novamente se tornar digno de ser um Mandaloriano. Nessa primeira inspeção, então, nós vimos que o droid acabou sumindo e ele vai tentar resgatar o droid é quando ele enfrenta os Alamitas. E ali, eu acho que o ponto central desse primeiro combate contra os Alamitas é ver ele empunhando mais uma vez o sabre negro e a gente descobre que ele ainda não está sendo capaz de empunhar o sabre negro. Você só consegue manusear o sabre negro se você tiver realmente em paz de espírito, se você tiver realmente com a tua cabeça organizada, focada, tranquila, com plena certeza de quem você é e o que você quer. E eu não estou falando apenas de atitudes boas. Um próprio vilão, por exemplo, convicto das suas más intenções, mas tranquilo consigo mesmo, ele pode muito bem empunhar o sabre negro e não sentir peso nenhum. É o que está acontecendo com o Din Djarin. Din Djarin mal consegue levantar o sabre de tão pesado que o sabre está, justamente por esse dilema que bagunça a cabeça do Mando. Mas mesmo assim ele consegue derrotar ali os Alamitas e volta com o droid, para depois ser mais uma vez capturado por essa criatura que eu disse aí, que é parte biológica, tem aquele olhão lá, parte tem um exoesqueleto, parece uma aranha, sei lá o que é, né? E o Grogu tenta livrar o seu pai, seu amigo, tenta até usar a força ali, mas quando ele é descoberto pela criatura, quando ele está para ser também capturado pela criatura, o Mando dá uma ordem para ele: encontre a Bo-Katan. E é isso que ele faz. Vale lembrar que o nosso amiguinho Grogu soube exatamente sair de Mandalore e voltar para Kalevala para encontrar a Bo-Katan, justamente porque ele foi instruído na chegada a Mandalore pelo próprio Din Djarin a saber observar o mapa galáctico, a como navegar pelas luas e principalmente pelo sistema de Mandalore. Dessa forma, muito inteligente como é, o pequeno
consegue, com a ajuda do droid, obviamente, chegar rapidamente a Kalevala e pedir a ajuda da Bo-Katan, que não hesita e vai atrás de Din Djarin, vai atrás de salvar o Din Djarin. A princípio, eu já tinha cravado no outra análise que a Bo-Katan poderia ser uma das vilãs, mas eu começo a mudar de ideia. Eu acho que a Bo-Katan simplesmente é uma desiludida, uma pertencente à família real de Mandalore, que viu o seu planeta ser devastado pelo Império, e que tem saudades da época das glórias de Mandalore. Me parece que é por esse caminho que o roteiro, que a narrativa da série vai levar a personagem Bo-Katan. Mas ela volta para Mandalore, encontra, né, o Din Djarin, liberta o Din Djarin. Engraçado dizer que nesse momento que ela chega na caverna para libertar o Din Djarin, ela vê lá dando sopa o sabre negro, ela não pensa duas vezes, ela pega o sabre negro é objeto de desejo da Bo-Katan, e ela vê o objeto ali no chão, ela não hesita, ela pega, e ela poderia muito bem ter ficado com o sabre negro, porque ela não seria indigna, como eu andei lendo algumas pessoas criticando que foi um furo de roteiro. Galera, não foi furo de roteiro, ela seria digna sim de empunhar o sabre negro, e eu diria que nesse momento ela é a digna de empunhar o sabre negro. Acontece talvez que o Din Djarin não sabe, porque estava desacordado, de tudo o que aconteceu. Porque pensa comigo, aquela criatura metade biológica, metade máquina, luta com o Din Djarin, e essa máquina toma o sabre negro do Din Djarin. Então quem que se torna digno do sabre negro nesse momento? Aquela criatura, por pior que seja a escolha, aquela criatura se torna possuidora digna do sabre negro. Quando a Bo-Katan vem e vê o sabre ali, ela entra em batalha com a própria criatura e ela derrota a criatura e toma o sabre para ela, de forma que legitimamente ela pode ser a possuidora. Mas o que a Bo-Katan faz? Ela tem a dignidade, tem o direito de ser a portadora do sabre, mas moralmente não se sente apta a ficar com o sabre e devolve o sabre para o Din Djarin. Olha que bacana como que os caras estão construindo cada detalhe dos personagens dentro dessa série. Bom, depois de tudo isso que o episódio foi plantando pra gente, desde as tomadas de Tatooine, passando pelo R5, pelas manifestações da Força, e chegando realmente em Mandalore com a união de Bo-Katan e Din Djarin nesse momento, a Bo-Katan entendendo o sofrimento do Din Djarin e auxiliando ele a cumprir a missão dele, que era se banhar nas águas vivas de Mandalore, ela resolve ficar com ele e indicar o caminho até as minas de Mandalore, e é isso que acontece. Parece que a profecia sagrada de Mandalore está se cumprindo. A armeira já tinha dito a profecia para o próprio Din Djarin lá atrás, e a profecia nada mais é do que o seguinte: quando o mitossauro se levantar para o Mandaloriano, este será o novo líder dos Mandalorianos, que será aquele que reconduzirá todo o povo de Mandalore de volta a casa. A grande questão é que até esse momento, nem Bo-Katan, nem Din Djarin, ninguém podia imaginar que dentro daquela piscina, daquelas águas vivas de Mandalore, havia um mitossauro dormindo, habitando aquelas águas. Porque era uma criatura mística, mitológica, que muitos acreditavam que nem mais existisse. E quando o Din Djarin então entra nas águas, recitando o seu juramento novamente, reafirmando em si o compromisso de ser um Mandaloriano, ele é sugado para dentro das águas de uma maneira muito forte, e a Bo-Katan mergulha atrás dele, vai bem lá no fundo, e quando ela está resgatando, eles se deparam com aquele olhar assustador de uma criatura gigantesca que é o mitossauro, e foi aí que o episódio parou. E aí que nós vamos ver os desdobramentos disso no próximo episódio, que já põe o nosso hype lá em cima. Será que eles vão enfrentar esse mitossauro? Será que o mitossauro vai tentar combater os dois? Ou será que o mitossauro vai, sem combate ou com combate, que eu acho que é isso que vai acontecer, ele vai olhar para o Din Djarin e vai reconhecer nele o Mandaloriano que vai trazer de volta a casa os Mandalorianos, que vai reconstruir Mandalore? Ou será que... porque o Mandaloriano, vamos falar a verdade, Din Djarin nunca mencionou em momento nenhum que ele gostaria de ser o escolhido para guiar o povo de volta. Não é isso. O lance dele é o seguinte: eu me tornei indigno porque eu tirei o capacete, eu quero voltar a ser digno, eu quero pertencer novamente 100% ao meu povo, do jeito que tem que ser, como deve ser. Então ele vai para as águas de Mandalore e consegue, ele já se banhou, ele já está digno de novo.
Para ele, Mando resolveu o problema. Agora, a Bo-Katan era da realeza. Ela também acabou mergulhando nas águas. E você reparou nisso? Ao tentar resgatar o próprio Din Djarin, ela própria mergulha nas águas. E se ela em algum momento deixou de ser digna também, seja para Armeira ou para qualquer um outro Mandaloriano, naquele momento ela também se torna uma Mandaloriana digna. Porque ela só tinha conhecido as minas quando era criança, foi o que ela disse. Quando ela recitava para o pai dela, que era o rei de Mandalória ali, os versos, as canções antigas, e ela novamente mergulha para salvar o Din Djarin. Então os dois estão dignos naquele momento. Eu não me assustaria se o mitossauro reconhecer em Bo-Katan e não em Din Djarin aquele que pode ser o escolhido ou a escolhida, aquele Mandaloriano ou aquela Mandaloriana que vai reerguer Mandalore e trazer o povo de volta a casa. Agora eu quero saber de você aí, fã de Star Wars. Você tá curtindo igual a gente tá curtindo? Tem mais algum easter egg que a gente deixou de falar aqui? Mais alguma observação que a gente não disse aqui? Taca nos comentários. Se você chegou até agora no vídeo e não deixou a inscrição ainda, por favor, deixa agora essa inscrição como deve ser. Para botar esse canal lá para cima, a gente precisa demais da tua inscrição, de você com toda a galera que tá desde o começo, que a gente agradece demais a audiência. Clica no like aqui embaixo, porque esse like manda um aviso sonoríssimo lá pro YouTube para dizer que você tá curtindo o nosso conteúdo e que o nosso conteúdo deve continuar sendo espalhado pelas galáxias do YouTube aí. Até o próximo vídeo sempre. Que a força esteja com você. Spotco na área.